Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bittencourt. Eu sou o Huberto Damas, diretor de Estratégia e Transformação do Grupo Bittencourt. Bittencourt é uma consultoria de mais de 4 décadas de experiência em franchising e desenvolvimento de redes de negócio. Estamos aqui na ABF Expo, né, para compartilhar com vocês reflexões estratégicas sobre o papel das marcas na construção de legados, na transformação do mercado e na evolução do varejo e franchising no Brasil. Tenho a honra aqui de trazer sócios da FCX. Estarão aqui conosco batendo esse papo o Ronaldo Ferreira e o Marcos Caiô. Falei certo, Marcos? Perfeito. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Tá? Prazer mesmo. E espero que a gente consiga bater um papo produtivo aqui. Tá? Nosso objetivo é realmente entender um pouco mais da história de vocês, da FCX. Legal. Contar para o mercado, né, que projeto é esse tão legal que a gente está lançando aqui na Feira de Franquias. Né? Projeto muito inovador. Vamos começar, eu queria pedir para vocês compartilharem um pouco da trajetória de vocês, né, do Marcos, do Ronaldo, um pouquinho para a gente. Né? Conta para nós como é que foi que vocês se uniram, né, com sócios, e um pouco da história da FCX ali do começo. Então, primeiramente, obrigado, né, por estarmos aqui. É um sonho realizado. A FCX ela existe aí desde 2008. Mas o negócio começou, na verdade, na nossa infância. O Ronaldo e o Marcos são amigos de infância. Nós moramos na mesma rua ali, nos nossos 10 anos, mais ou menos. Jogava bola na estrada de terra. Então, considero ele um irmão, não só um sócio, né? Para todas as horas. Então, no negócio e fora dele, a gente se dá bem. Obviamente, a gente diverte, mas de forma saudável. Eu tenho 43, ele tem 44. Então, mesma idade praticamente, mesma maturidade, mesma jornada. E na nossa caminhada, eu me formei em Direito. E o Marcos também. A gente acabou graduando mais ou menos ali na mesma época. E mais ou menos eu tinha uns 25, acho que ele uns 25 anos também. Aquele sonho de empreender. Então, a gente iniciou um escritório de advocacia, né, no estado, na cidade do Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. Então, né, pode imaginar, em 2008. E esse sonho de empreender, né, foi... Brasil no auge nessa época aí, né, crescendo muito. Crescendo. Então, a gente abriu um escritório pequeno, talvez do tamanho aqui do podcast. E nós éramos o advogado, né, o comercial, atendia... Limpava a sala, limpava o banheiro, fazia o café, jogava nas 11, né? E ali começou né, a primeira questão que nós nos deparamos na carreira foi com um processo comercial, processo de venda. Então, logo nós entendemos assim, caramba, se a gente ficar sentado aqui no escritório, a gente, né, não vai crescer. E ali dentro daquela ocasião, nós tivemos várias experiências de prospecção, de botar cartinha na porta dos prédios, coluna em jornal de bairro. Naquela ocasião, né, a advocacia em si, ainda os processos eram todos físicos. Já era direito empresarial nessa época. E aí, na nossa caminhada, né, nós acabamos ali enveredando para o tributário. Então, assim, não foi de porta aberta já imerso no tributário, né? Foi uma construção mesmo com muita determinação. Falar, eu quero essa área e vamos estudar essa área. E aí as coisas foram acontecendo. Então, nós iniciamos como escritório de advocacia com uma visão tradicional. Isso nos ajudou muito em uma das nossas consultorias hoje para o mercado, que envolve a parte de estratégia para passivo tributário, né, que não necessariamente precisa ser um advogado fazendo, você pode ter um gestor ali. Nós tiramos muitos débitos ao longo da história, acho que mais de 100 milhões de débitos aí tirados. E aí a gente acabou tendo uma percepção de mercado que, caramba, nós somos advogados, mas é muito mais do que isso, né? As empresas querem lucro, fluxo de caixa, resultado rápido, tranquilidade e segurança para focar na atividade fim, crescimento do negócio, né, estruturar o patrimônio. E aí, com base nessa visão, nessas premissas, né, a gente foi virando uma empresa de consultoria. E aí o que mais tinha aderência no momento ao história de advocacia tributária era a consultoria tributária, né? Porque as empresas precisam de planejamento tributário. E o advogado, ele às vezes estrutura, mas ele não é o cara que vai lá dentro de um cálculo, dentro da apuração, monta o número, né? Monta um número envolvendo o outro estado. Então a gente acabou indo para a consultoria
aumentando o perfil de time, né, num time multidisciplinar. A gente acabou avançando muito por um trabalho de mercado de reestruturação tributária, né, em que a gente consegue gerar economia, pensando no futuro das empresas, mas também recuperar valores do passado. E como isso gera um retorno muito rápido, a gente acabou escalando muito rápido, né, a nível de resultado que foi acontecendo. E a gente acabou tendo um crescimento e uma visão a nível Brasil, né? Acabou pensando assim, pô, sou Rio? Não, peraí. Esse negócio cabe para o Brasil. Dali veio, né, a visão da consultoria patrimonial, porque a gente, às vezes, estava no cliente, um serviço, 2 serviços, 3, ganhava confiança e aí começava a entender o que o dono queria como projeto de vida. Às vezes o cara já não tinha mais sucessão, está com uma idade avançada, os herdeiros não vão tocar uma indústria, não vão tocar um negócio. E a gente acabou estruturando uma operação de preparar as empresas para uma venda. E aí também, né, hoje, no mercado financeiro, né, que é fazer a modelagem, fazer o valuation, né, que o mercado chama, um book de apresentação, tentar buscar um investidor. E aí, ainda nessa plataforma, a gente acabou também entendendo que o mesmo empresário, né, que tem essa necessidade, ele também tinha um patrimônio. E a preocupação dele não era só com uma estruturação da empresa, era com a estruturação do patrimônio também. E aí acabou que nós desenvolvemos essa plataforma, que é a inteligência patrimonial, que ajuda a organizar o patrimônio, né? O mercado aí chama de holding, mas é muito além disso, envolve patrimônio, sucessão, né? Às vezes é entender o que aquele empresário quer de fato. E aí a gente acabou também, né, entendendo o seguinte, caramba, tem o tributário, tem ali a parte do passivo tributário, tem a parte patrimonial, mas onde está a sensibilidade do negócio? Está na gestão. E aí acabamos criando a inteligência financeira, né, que ela olha muito do ponto de vista da gestão do negócio. Né? Então, nós procuramos identificar ali as ineficiências. Né? Então, com o tempo, uma empresa, né, um negócio que começou como um escritório de advocacia, virou uma empresa de consultoria com 4 plataformas. E nessa trajetória, né, nós acabamos ali olhando para o mercado, crescendo muito em outros estados através de parceiros estratégicos. E esse modelo, né, nós estruturamos aqui com a Bittencourt o nosso franchising. Então já tinha um modelo pré-pronto, que era um modelo de parceria estruturado, e aí originou aí o nosso projeto de franchising. Vocês já estão em quantos estados? 15 estados. 15 estados. Em todas as regiões do Brasil, 15 estados. E temos escritório hoje em Rio, São Paulo e Porto Alegre. Nossos, né, os escritórios próprios são Rio, São Paulo e hoje tem quantos parceiros? Acho que tem mais de 100 parceiros aí pelo Brasil. Parceiros, são mais de 100 parceiros que são o embrião ali da franquia. Né? Exatamente. Como é que surgiu esse processo, a ideia da franquia e como é que tem sido, né, esse processo para a implantação da franquia? Então, nós somos muito cuidadosos, né, em tudo que a gente busca fazer para sempre entregar o melhor resultado. Então, esse modelo de parceria ele começou em 2018 e foi muito pensado na gente testar um modelo sem assumir uma responsabilidade de franquia. Sabe que franqueador tem muita responsabilidade. Então, a gente testou esse modelo, que é um modelo de colocar aí com menos responsabilidade. Não é que não tenha, mas uma dimensão muito menor, para a gente poder entender como vai se relacionar, como a gente vai ajudar, né, o parceiro a funcionar e como a gente também pode entender as regionalidades do Brasil. Então, hoje a gente inicia o nosso projeto de franquia aqui na ABF, mas eu já conheço muito o jeito de tratar com o gaúcho, o jeito de tratar com o mineiro, porque essa bagagem que a gente tem da parceria faz com que a gente agora seja mais assertivo. Até a vocação dos mercados. Exatamente. Exatamente. Então, tanto o lado do empresário daquele local, como também o parceiro. Então, a gente, né, vamos colocar, a gente formatou em 4, no máximo 5 meses, nossa franquia. Então, foi rápido, mas é um trabalho, na verdade, que começou lá em 2018. Então, fica muito mais fácil agora transformar isso num formato já com essa experiência. Vocês vêm maturando
a empresa, né, a FCX, a consultoria, o mix de produto, né, como o Ronaldo colocou aqui, mix de serviço, Exatamente. e agora já maduros, indo para um modelo de franquia estruturado. Né? Exatamente. E um cuidado também de buscar, caso a Bittencourt, uma empresa que deu, né, todo o respaldo ali na construção e atendeu, né, a condição do tempo, que foi um pré-requisito para a gente conseguir. Para conseguir estar aqui na feira. Né? Exatamente. Vocês toparam esse desafio. E elogiar o trabalho feito, né, pela Bittencourt. Exatamente. E parabenizar especialmente você, né, que foi a pessoa que ficou mais próximo ali. A doutora Lívia também, a Adriana, a Júlia também. Então, assim, acho que foi tudo assim muito bem trabalhado, mas também essa bagagem nossa foi também importante, que as respostas que vocês precisavam, ela chegou também num tempo hábil. Claro, acho que vocês estavam prontos, né? Quando a gente traz ali os requisitos, né, para franquear, vocês tinham tudo já na ponta da língua, os materiais bem organizados. E o bacana é que, assim, hoje, no modelo que a gente desenhou nessa franquia, gosto muito de colocar que é um ecossistema positivo. Por quê? Nós conseguimos entregar o resultado para a empresa, cliente, o resultado final, consegue fazer com que o franqueado tenha um retorno rápido e mantenha o negócio pelo tempo que ele quiser. E, por outro lado, a FCX cresce também fortalecendo-se como rede. É importante também a rede franqueadora crescer para que o ecossistema ali flua de uma maneira bem positiva. É responsabilidade social na veia, né? Assim, é mais do que um negócio. Exatamente. Traz perenidade ali para empresas, né, que vão gerar emprego, vão pagar impostos. Exatamente. Todo um ecossistema virtuoso. Né? Como é que vocês imaginam? Né? Assim, é uma empresa, não é familiar, consanguíneo, mas é uma empresa que traz ali valores, né? Vocês não estariam juntos desde a infância se não tivessem valores muito sólidos, né? E comungassem desses valores, né? Como é que isso influencia as decisões que vocês tomam do ponto de vista da estratégia? Né? Essa parte dos valores. Sim. Do ponto de vista da estratégia, a vantagem é que a gente tem um alinhamento muito próximo, né? De propósito de negócio, de propósito de vida. Obviamente, às vezes a gente, né, tem divergência de ponto de vista, que é natural. Né? Somos diferentes até, né, no nosso modelo mental. Então, isso acabou que agregou, na verdade, né? Porque às vezes eu tenho uma percepção, ele tem outra, soma. Então, né, acredito aí que nós não estaríamos hoje aqui se não fôssemos um com o outro. Então, sozinho, certamente eu não estaria aqui. Acredito que ele também não. Mas hoje a empresa cresceu e a gente precisa, né, tratar ela de forma profissional. Então, lá atrás, o complexo de decisões que tinha só o Ronaldo e o Marcos, hoje, nas áreas são mais estruturadas. Nós temos decisores juntos com a gente. E esses decisores, muitas vezes, são muito mais técnicos do que nós naquela área. Né? Podemos hoje trazer pessoas de mercado que têm uma visão e profissionalização daquela área. Especialidade. Né? Exato. Por exemplo, a gente não é especialista em RH, nós não somos especialistas em RH. Nós somos especialistas tecnologia, né? Em tecnologia. Né? Planejamento estratégico a gente estudou bastante, mas hoje a gente tem uma pessoa que veio do mercado de empresas grandes, renomadas. Então, é fundamental no crescimento você ter robustez no time para dividir, né? Senão ninguém aguenta. Né? E aí, no nosso processo de seleção foi esse. Né? Foram muitos anos nós dois, né? E muitas vezes éramos só nós dois. Né? Não tinha nem com quem trocar figurinha. Então, desde novos, aprendemos a tomar decisões, né? A ter riscos determinados, né? A correr ali. Mas hoje o time mais estruturado permite com que a gente consiga ter deliberações, né? Uma visão de governança. Como é que é o seguinte, tem um jeito de fazer as coisas ético, correto, com técnica também, né? Com tecnologia. Como é que essas lógicas do negócio, vocês imaginam que isso chegue na ponta? Né? Uma coisa é o Marcos e o Ronaldo tomarem decisões na liderança da FCX, outra coisa é lá na ponta, no franqueado. Como é que vocês pretendem fazer, como é que vocês fazem, né, esse processo chegar na ponta e garantir que esses pilares sejam preservados?
O bacana disso é que, assim, um dos pontos fundamentais para a gente chegar nesse momento hoje da franquia, que a gente trabalha muito internamente, são 4 pilares, né? Então, processos, então a gente precisa ter processos bem estruturados, manualizados e treináveis, né? O aspecto das pessoas, então você pode ter o melhor processo. Se você não tiver pessoas, né, que trabalhem dentro dessa visão, com a cultura da empresa, a gente também não consegue tornar isso prático, né, isso real. A tecnologia, para a gente conseguir escalar em algumas ações que são muito mecânicas, que de repente, em vez de eu ter uma pessoa se desgastando numa atividade que a tecnologia faz, eu deixo essa pessoa desenvolver a sua parte intelectual, então a tecnologia é um pilar fundamental também. E o quarto é a venda, né? Porque sem a venda também nada acontece. Só que também não adianta eu só vender e não tiver o processo, não tiver a pessoa e a tecnologia. Então a gente entende que esses 4 pilares são fundamentais para um negócio poder crescer de uma maneira sustentável. Processos, pessoas, tecnologia e comercial, vendas. Vendas, exatamente. E vendas é o grande motor, né? E eu entendo que as 4 têm que sempre estar caminhando ali, que não adianta eu vender muito também e ter problema com a entrega, e aí todo aquele trabalho comercial de venda vai se perder pelo relacionamento ruim que se gerou, né? Aí eu conecto uma pergunta que tem a ver com isso, porque é o seguinte, quando você vem para uma feira de franquias, você está buscando investidores, empreendedores, né, que estão ávidos para comprar franquias, e do lado de cá vocês querem vender sua franquia, então a ideia é que se una isso. As pessoas que estão liderando a expansão têm um dilema pela frente, né? No caso, vocês têm esse dilema também, né? Ao mesmo tempo que você quer trazer muitas franquias, essas franquias têm que ser boas para todo mundo, né? Tem que ser bom para o franqueado, tem que ser bom para vocês, né? Como é que vocês conciliam isso, né? A velocidade de expansão com a viabilidade do outro lado, né? Do parceiro que está entrando, a viabilidade financeira dele. Bom, a gente tem, né, muito cuidado com esse ponto, porque assim, a gente iniciou um projeto que veio para ficar, não é um projeto por prazo determinado. Então, não vai adiantar agora, nesse momento, a gente querer muita velocidade. Acho que a gente tem que ter uma cadência de, primeiramente, trazer pessoas que se encaixem com o modelo FCX, para que elas tenham sucesso, e esse sucesso a gente multiplicar. Então, a gente tem muito cuidado que hoje, assim, lógico que a gente quer que o modelo cresça, mas a gente preza muita qualidade agora nesse momento. Então, é melhor você ter 2, 3, 4 bons franqueados do que, de repente, ter 100 que não estejam ligados à cultura do negócio, ao modelo do negócio, e, no final, se perder lá na frente. Então, para esse primeiro momento, a gente quer trabalhar muito esse aspecto de qualidade e depois multiplicar isso com o tempo. Isso torna a rede perene, né? Exatamente. O excesso do franqueado é importante. Então, tem que escolher bem. O objetivo não é somente vender franquia. Por trás tem todas as soluções do serviço. Interessante isso, né? Porque o mercado está cada vez mais complexo, né? De agir, né? Que mecanismos vocês vão usar, né? O que vocês utilizam de governança, né? Para suportar esse processo de expansão com qualidade. Como é que vocês imaginam esse processo adiante? Então, esse processo a gente está investindo num time, né, para trabalhar bastante a experiência do franqueado, processo de treinamento, né, que é fundamental, processo de escolha do franqueado, eu acho que já é um início, né, a tecnologia para dar robustez ali nas informações. Basicamente é isso, é o bom atendimento dele, né? Então, se o franqueado ele performar, né, ele vai ter a continuidade, ele vai ter o sucesso, né, e aí a rede ela vai crescer com isso. E o fundamental também é o desenvolvimento de pessoas, né? No aspecto de lideranças. Então, lideranças executando bem as suas áreas, obviamente que a gente consegue ter ali uma organização funcionando bem. Então, está desenvolvendo forte projeto de gestão corporativa para esse ano, e ano que vem já iniciando também projeto de partnership
para que a gente possa, né, não só ser a FCX, o Marcos e o Ronaldo, mas sim também agregar talentos ali, né? Exatamente, para E reter, não, os talentos. isso aí, para a gente poder suportar esse crescimento. Muito bom. Eu fico imaginando, o Ronaldo começou falando das 4 grandes linhas de produto, e é um mercado que evolui de maneira nunca vista, né? Se a gente for pensar o que a inteligência artificial está trazendo, né, de ferramental, né? Tipo, o Ronaldo que disse, né, pela tecnologia, acho que foi você, Marcos, a tecnologia, ela acelera processos repetitivos e eu tenho um colaborador ali, né, pensando, mais tempo para pensar, né? Ao mesmo tempo, ela acelera outros processos, né? É um mercado super desafiador, né? E em termos de Brasil, você coloca aí as pimentinhas, né? Por exemplo, vem aí ano que vem uma reforma tributária, né? Como é que isso se insere nos 4 produtos, né? Nos grandes produtos? Imagino que está no tributário, né? Mas é algo tão novo, né? Que merece talvez um 5º capítulo ali, não, uma quinta. Na verdade, assim, a reforma tributária, nós estamos vendo com excelentes olhos para negócios. Praticamente as mudanças aí vão pegar todo o mercado. E nas nossas 4 plataformas vai ter total implicação. Na consultoria tributária, né, já é a consultoria tributária. Uhum. No passivo tributário, são novos passivos tributários. Acho que muda tudo, né? Assim, a gente tem clientes que mudou a CD de cidade por conta disso. Conta de incentivo fiscal, isso vai mudar, né? Isso aí. No financeiro, as empresas vão ter que rever preço, vão ter que rever estratégia de compra, vão ter que rever estratégia, né, de enxergar na sua DRE, no seu resultado, qual é o impacto dessa mudança. E na patrimonial, a mesma coisa, né? A reforma que ainda não chegou, né, mas já tem alguns projetos, vão aumentar a carga tributária da sucessão do patrimônio. Então, né, os empresários, os empreendedores, eles vão ter que começar a planejar de forma mais estratégica, né? Então, a reforma ela vem para nos possibilitar mais linhas de solução, né, dentro do que a gente já faz hoje. Então, o franqueado ele vai franchise é um grande cliente, Ronaldo. Você imagina que o franchise está todo, em grande medida, baseado no royalty, e hoje é tributado no ISS. Exato. E a partir da migração, né, que começa aí em 2026, isso muda tudo, né? Exatamente. Impacta também, né, no franchise. O DF está estimando que sai ali do patamar de 18%, 19% para 30% praticamente o tributo no royalties, que muda tudo. Né? E tem uma franquia, só para concluir, que nós estamos olhando a nível de mercado, é que tem uma fatia de mercado muito grande e com a reforma vai mudar completamente a forma de pagar os seus tributos, de apurar e pagar. E a maioria do pequeno e médio não está preparado, porque ele não tem uma boa estrutura de custo. Então, você imagina, essas empresas, com a mudança, vão ter que ter um crédito de custos que hoje não controlam na ponta da unha para abater da carga tributária de saída. É outro nível de organização. Né? Então, você imagina hoje, né, próprias consultorias, consultórios médicos. Então, vários perfis de empresa hoje que têm uma tributação um pouco mais enxuta, né, na apuração, vão ter essa mecânica de cálculo. Então, para a consultoria, para o nosso ambiente de franquia, os franqueados, eu acredito que vão ter um leque de perfil de clientes na ponta muito maior, né, para estar atuando ali, né, a nível de velocidade, retorno, valor. Né? O que é interessante do modelo, já te passo a palavra, Marcos, do modelo FCX é que o franqueado ele não precisa ser o expert em reforma tributária. Né? Exato. Porque vocês vão conduzir toda essa expertise, né? Se puder comentar um pouco disso, Marcos, que acho que é o grande gol do projeto de vocês também, né? Sim. O bacana é que toda essa estrutura técnica, né, de entrega, de execução, o franqueado não precisa se preocupar. Basta ele trabalhar o relacionamento que ele já tem para fazer tudo acontecer. E complementando o que o Ronaldo colocou, o grande interessante é que, assim, no geral, as empresas de pequeno, médio porte, que vão sofrer com essa mudança da reforma, elas não têm, né, hoje caixa para contratar um profissional interno para poder atender todas essas demandas. E uma consultoria ela acaba sendo mais viável,
E o nosso modelo ele é interessante porque a gente consegue trabalhar um modelo sustentável para o empresário, que primeiro ele tem um retorno financeiro, depois ele começa a remunerar o projeto. Então, o franqueário tendo essa ferramenta, Ele sempre paga com o próprio resultado do projeto. Exatamente. Então, o franqueário tendo essa ferramenta, trabalhando dentro da carteira de relacionamento dele, ele consegue monetizar muito rápido. Então, acaba sendo, né, um grande negócio, né, além da não necessidade de se investir muito em estrutura. Então, com isso, ele consegue ter um retorno do investimento muito mais rápido do que o convencional. Com o lançamento da franquia, qual que é o próximo passo em termos de futuro, aí, de inovação para a FCX? Então, além do projeto franchise, que já é uma realidade, nós temos o projeto tecnologia, né? A gente já tem hoje o desenvolvimento de ferramentas internas, mas que muito possivelmente mais na frente a gente vai trabalhar essas ferramentas a nível de mercado. Ainda não sabemos se no franchise, se vendendo. A gente está num movimento de internacionalização dos serviços também. Então, a gente está começando a operar para depois trazer para dentro do ambiente franchise. Muito possivelmente, de tudo que aconteceu, né, do time que a gente está montando, a gente pode virar também uma empresa de educação. Né? Hoje eu tenho um time de vendas que sabe de vendas, eu tenho um time de RH que sabe de RH, eu tenho um time de tributário que sabe de tributário, tenho um time de financeiro que sabe de financeiro, eu tenho um time de planejamento estratégico que sabe de planejamento estratégico. Produtos aqui, não, mas... Então pode virar uma empresa de educação, aproveitando as manualizações que a gente vem sofrendo. Então, o franchise era um projeto, agora ele está na época da realidade, mas a gente já tem alguns desafios aí a nível de modelo de negócios, né? Pensando sempre em não parar. Podem vir outras coisas que ainda nem sabemos, né? Então, do que nós já fazemos hoje, já tem bastante projeto na mesa, né? A tecnologia já é uma realidade interna, internacionalização também, educação ainda não, mas eu acredito que em pouco tempo, com toda essa estrutura que nós fomos obrigados a passar, pode ser que aconteça daqui a um tempo. A verdade é que a gente não para, né? Você estava falando, Ronaldo, eu estava pensando nisso, né, que a capacidade que vocês têm de realização, né, é impressionante. São vários marcos importantes num espaço relativamente curto, né, se for pensar. Né? Queria concluir aqui para você, pedindo para vocês contarem um pouco assim, qual a visão de aí poderia ser os dois, né, respondendo aqui. Como é que é a FCX daqui a 10 anos? Né? Então, basicamente assim, 2 anos, a gente ter uma franquia bem estabelecida no Brasil e desenvolvendo essas ferramentas tecnológicas no intuito de que elas não sejam só ferramentas para a consultoria, e sim também para o mercado. Então, se eu consigo hoje criar automação e criar inteligência artificial como ferramenta de consultoria, eu posso também criá-la como software de mercado. Então, com isso, ou a empresa tem só a ferramenta tecnológica, ou ela tem só a consultoria, ou ela pode ter os dois. Então, com isso, eu ganho uma capilaridade de mercado muito grande e vai fortalecer muito o franchise. Então, nos próximos 2 anos, esse sentido. Né? E 2 anos seguintes, a gente começar a ter esse trabalho no aspecto internacional, iniciando pelos Estados Unidos. Então, todo o trabalho de inteligência financeira, patrimonial, tributária, a gente trabalhar também no mercado americano, certo? E nos próximos 2, a gente já começar também a ter uma franquia, né? Contamos com o apoio da Bittencourt para isso. Claro. Né? E, basicamente, nesses 6 anos, então, tendo o mercado brasileiro e americano, né, já com uma ideia de uma estrutura bem definida, começar a pensar em outros mercados como a América Latina, ver que é um mercado que tem muitas oportunidades. Paraguai, né, um país que tem muita oportunidade, Uruguai, exatamente. Então, eu entendo que ficaria muito sentido, então, passaria a FCX ser uma empresa de uma presença global, certo? E encerrando essa jornada já no caminho da Europa. Então, seriam essas ideias, mas sempre trazendo a tecnologia, que é fundamental para a gente... pilares, né? Exatamente. E ligado àquilo, à nossa essência, como eu comentei, processo,
pessoas e também trazendo ali a parte de vendas, que é fundamental. Como quer complementar ou não? Em resumo, é isso. Esse é o caminho. Nessa aqui vocês não divergem, nessa aqui vocês estão bem alinhados numa estratégia. Antes da gente sentar aqui, a gente debateu bastante, né? Então, Mentira, não é verdade. Muito bom. Obrigado. Eu queria muito agradecer vocês, né? Lógico, pelo tempo que a gente ficou de projeto. Eu sempre acreditei, desde as primeiras reuniões, né, que vocês teriam um grande projeto. Assim, ouvindo um pouco mais da história aqui, eu já tinha ouvido grande parte, né, nas nossas interações. Muito feliz que vocês estão aqui, de acompanhar o sucesso que está o stand ali, né? Hoje acho que foi um dos dias bons e tem muita coisa pela frente. A capacidade de realização que vocês demonstraram aqui também é algo impressionante. Nós não tenho dúvida que os marcos que vocês estabeleceram vão se cumprir, porque vocês são empresários disciplinados. Né? Espero que a gente possa andar junto aí mais ainda. Sim. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Marcos. Queria aproveitar também, agradecer mais uma vez aí todo o time Bittencourt, agradecer também todo o time da FCX. Então, Isso aí. a gente conseguiu chegar aqui muito com o esforço meu, do Ronaldo e deles também. E nesse projeto franquia, o Marcos Pereira, que tocou bastante com você, a Angélica, Sim. E todo o time técnico também que possibilitou a gente organizar isso, né? O Pablo, o Lucas, a Silvana, o Alexander. Então, acho que a questão do conceito de time é fundamental para a gente continuar nessa jornada aí. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Agradecemos demais a sua participação. Nos vemos na próxima. Até breve.